Bom dia galera, sexto ano da Marquês do Recife. Vamos à nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre a acentuação de palavras. Este assunto é muito importante, então vamos estudar um pouquinho a acentuação e hoje vamos estudar as regras das palavras oxítonas. Vamos à aula. Então aqui nós temos acentuação de palavras, acentuação gráfica das sílabas tônicas. Quando a gente fala em acentuação de palavras, estamos falando de acentuação das sílabas tônicas. Na nossa língua portuguesa, são marcadas, são acentuadas a sílaba tônica de algumas palavras. Vamos na sequência. Aqui nós vamos primeiro ler mais um poema de Cecília Meirelles, né? Esta grande poetisa. A poesia dela é intitulada Lua Adversa. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fase de vir para a rua, perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e que vêm, no secreto calendário, que um astrólogo arbitrário inventou para meu uso. E roda a melancolia, seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro desapareceu. Bom, nessa poesia de Cecília Meirelles, a gente vê aí o tema, né? O tema dela de melancolia, né? Aquele tema de que ela está retratando aí as fases da vida dela. Aquele dia que ela está melhor e aquele dia que ela está pior. Isso, como já vimos, os temas da poesia de Cecília Meirelles geralmente são reflexões sobre si mesmo, sobre as coisas que acontecem ao seu redor. E a gente observa aqui as palavrinhas em negritos, olha. Essas palavrinhas todas estão acentuadas. Não é isso? Então vamos lá. Aqui diz o seguinte: observamos na poesia de nossa grande poetisa Cecília Meirelles algumas palavrinhas acentuadas. Pois é, algumas palavras levam um acento, outras não. Saiba que cada palavra dessas que estão com acento no poema está obedecendo às regras de acentuação da nossa língua portuguesa. Então, é primordial que as conheçamos. Todas as palavras têm uma sílaba forte? Sim, em todas as palavras há uma sílaba que é pronunciada com maior intensidade, ou seja, com maior força. Essa é a chamada sílaba tônica. Veja: caju, cajá, mulher, café, física, casaco. A gente observa que todas as palavras têm uma sílaba forte. Observe aqui: caju é ju, cajá, tá vendo? Mulher, café, física e casaco. Todas as palavras têm uma sílaba forte, uma sílaba que a gente chama de sílaba tônica. Mas veja, nem todas as palavras são acentuadas. Então, requer que nós estudemos as regras de acentuação para saber quando a sílaba forte da palavra é acentuada ou não. Vamos na sequência. Para início de conversa, vamos ver. Para que entendamos as regras de acentuação, precisamos relembrar a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Mas não se preocupe, vamos revisar. Nós já estudamos esse assunto, mas vamos dar uma revisada.
Então aqui nós temos a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, elas podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. A palavra é oxítona quando a sua última sílaba é a mais forte, é a sílaba tônica. Veja, dominó, cajá, caju, mulher, você. Então veja que todas estas palavras, elas têm como sílaba forte a última sílaba. Então, por isso que elas são chamadas de oxítonas. Paroxítonas. Quando é que a palavra é paroxítona? Quando é a penúltima sílaba a mais forte. Veja, no caso, escola, casa, parede, livro, água e móvel. Observe que a penúltima sílaba, última, penúltima. Tá vendo? Observe que sempre a penúltima sílaba é a sílaba mais forte das palavras paroxítonas. Então, nós também observamos que a maioria das palavras na língua portuguesa são paroxítonas. A maioria são paroxítonas. E aqui nós temos as proparoxítonas. Quando é que a palavra é proparoxítona? Quando ela tem a antepenúltima sílaba forte. Então, nós vemos aqui, antepenúltima, eu posso dizer também a terceira de trás para frente. Olha, última, penúltima e antepenúltima. Certo? A última, penúltima e antepenúltima. Então, nós temos número, física, matemática, líquido ou lâmpada. E a gente observa aqui uma coisa importante. As proparoxítonas são todas acentuadas. Tá vendo? Então, não temos de problema, porque já sabemos. Se ela é proparoxítona, então já sei que ela é acentuada. Ela leva acento na sílaba forte. Já as paroxítonas, não. Algumas são acentuadas, outras não. A mesma coisa acontece com as oxítonas, né? Oxítonas, algumas são acentuadas, outras não. Muita gente confunde, acha que caju é acentuado. Caju não tem acento, certo? Quanto à regra da língua portuguesa. Então vamos lá, vamos na sequência. E aqui nós temos regras de acentuação. Agora que já sabemos fazer a classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba tônica, fica muito mais fácil entender as regras de acentuação. Então vamos lá. As palavras oxítonas que terminam em A, E, O, seguidas ou não de S, em ou ens, ou em ditongos abertos, como ei, el e oi, devem receber acento. Então veja, se a palavra é oxítona e termina em A, termina em E, O, em ou ens, ela tem que ser acentuada. Por isso que caju não é acentuado. Caju não tem nenhuma dessas terminações, tá vendo? A, E, O, in, ins, ei, el ou oi. Tá vendo? Se a palavra oxítona tiver uma dessas terminações, ela deve ser acentuada assim. Vejam os exemplos. Olha, parar. Tá vendo por que parar é acentuado? Oxítona terminada em A. Canapés. Ó, canapés. Oxítona terminada em ES. Giló. Oxítona terminada em O. Armazém. Oxítona terminada em EN. Reféns. Tá vendo? Oxítona terminada em ENS. Papéis. Oxítona terminada em ditongo EI. O EIS, não é isso? Troféus. Ó, troféus, oxítona terminada em el. Els, né? Lençóis. Oxítona terminada em ois. Por isso que são acentuados, não é isso? Mas vamos ver aqui alguns detalhes. Olha a observação. As palavras oxítonas terminadas em i ou u
só serão acentuadas se antes desse I e desse U vier outra vogal. Veja, olha, cair. Olha, essa palavra oxítona terminada em I, ela é acentuada porque antes do I vem uma vogal. Tupi, olha, tupi não é acentuado, tá vendo? Por que tupi não é acentuado? Porque ela termina em I. Ele está dizendo aqui, palavras oxítonas terminadas em I ou em U só serão acentuadas se antes do I e do U vier outra vogal. No caso, cair, eu caí da escada. Olha, cair é uma oxítona terminada em I, vai ser acentuada porque antes do I vem uma vogal. Se viesse uma consoante, não seria acentuada. É o caso de tupi. Tupi é oxítona terminada em I, mas antes do I vem uma consoante, então não é acentuada. Caju, olha aqui a regra de caju. Caju é uma oxítona terminada em U, não é acentuada porque antes do U vem uma consoante. Caruaru, a mesma coisa, não tem acento porque é oxítona terminada em U e antes do U vem uma consoante, então não é acentuada. Mas veja baú. Por que baú é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em U e antes desse U vem uma vogal, então sim é acentuado. A palavra Piauí, ó, o estado do Piauí, veja. Então, Piauí é acentuado porque é uma palavra oxítona terminada em I, mas antes desse I vem uma vogal, então é acentuado. E olha aqui a famosa pitu, né, que nós observamos na garrafinha da bebida, ela sempre vem com um acento, mas ali é a marca registrada, certo? Pitu, quando eu não estou me referindo à bebida, ele não tem acento. Por que ele não tem acento? Porque é uma palavra oxítona terminada em U e antes do U vem uma consoante, então não tem acento. Não tem acento em pitu, não tem o acento em caruaru, não tem o acento em caju, não tem o acento em tupi. Exatamente por causa disso, porque é oxítona terminada em I ou em U, que antes vem uma consoante, então não tem acento. Só se vier vogal. Claro, gente? Muito claro, né? Aqui tem uma observação. A palavra pitu, o que eu já falei, né? A palavra pitu não tem acento. A marca da aguardente vem acentuada, mas a palavra não tem acento na língua portuguesa. Ok, gente? E aqui nós temos os monossílabos. Os monossílabos são palavras que têm uma única sílaba, certo? Diz assim, bom, nesse caso, se o monossílabo for tônico e terminar em A, E ou O, seguidos ou não de S, ele também deverá receber acento. É o caso de tés, pós, só, má ou mas, pá ou pás. Veja, má ou mas aqui se refere ao adjetivo má, né? Homem bom, mulher má. Homens bons, mulheres más. Pá aqui é a ferramenta, né? Não é o numeral par, não. É a ferramenta par. Então, esses monossílabos seguem quase que a mesma regra das oxítonas. As palavras oxítonas terminadas em A, E ou O, seguidas ou não de S, são acentuadas. Mas oxítonas ainda tem a questão do em e do ens, que não se enquadra nos monossílabos. Então, se é monossílabo e termina em A, E ou O, seguidas ou não de S, são acentuadas. Claro, galera? Então é isso. Por hoje é só. Vimos aqui as palavras oxítonas. Na próxima aula eu trago paroxítonas e as proparoxítonas. Ok? Espero que vocês tenham entendido e se tiver alguma dúvida, perguntem lá no grupo. Então, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.